Bem-vindo ao canal Raízes do Mistério. Hoje vamos embarcar em uma viagem profunda pelas origens da fé humana. Uma jornada que começa nas sombras da pré-história e atravessa milênios de crenças, símbolos e deuses. Você vai descobrir quais são as religiões mais antigas do mundo, o que elas tinham em comum e como moldaram o pensamento espiritual até os dias de hoje. Antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com quem gosta de aprender sobre os mistérios do nosso planeta. Agora, respire fundo e vamos voltar no tempo, até os primeiros sinais de fé da humanidade. A religião é tão antiga quanto o próprio ser humano. Muito antes de templos, livros sagrados ou sacerdotes, nossos ancestrais já olhavam para o céu e tentavam entender o que havia além das estrelas. Nas cavernas da Europa e da África, há mais de 100 mil anos, arqueólogos encontraram sepultamentos com objetos e alimentos ao lado dos corpos, indícios de que acreditavam em uma vida após a morte. Esses rituais simples foram o início de tudo, a primeira tentativa de dar sentido ao medo do desconhecido, à força da natureza e ao mistério da morte. Com o passar dos milênios, essa fé primitiva começou a tomar forma, ganhando símbolos, rituais e divindades. Por volta de 3500 a.C., na região conhecida como Mesopotâmia, o atual Iraque, surgiram as primeiras civilizações organizadas, e com elas, as primeiras religiões estruturadas. Os sumérios acreditavam que os deuses controlavam todos os aspectos da natureza. Havia divindades para o céu, o vento, as colheitas e até a escrita. Entre as mais conhecidas estavam Anu, o deus do céu, Enlil, o deus do ar, e Inanna, deusa do amor e da guerra. Esses deuses eram representados de forma humana, mas com poderes sobre-humanos. Cada cidade tinha seu próprio deus protetor e um templo gigantesco chamado Zigurate, construído em forma de pirâmide. Essas estruturas não eram apenas locais de oração, mas também centros administrativos e políticos. A fé e o poder estavam completamente unidos. A religião mesopotâmica também acreditava no destino, e que os deuses podiam decidir a sorte dos homens conforme seus atos. Essa ideia, de certa forma, deu origem ao conceito de justiça divina, que ainda aparece em muitas religiões modernas. Enquanto a Mesopotâmia florescia, no Egito Antigo, outro sistema de crenças tomava forma, um dos mais fascinantes da história. Os egípcios viam o universo como um ciclo eterno de morte e renascimento, e acreditavam que a alma, chamada de Ka, continuava a existir após a morte. Por isso, construíram pirâmides, desenvolveram rituais de mumificação e encheram túmulos com tesouros e alimentos. Eles acreditavam que o morto precisaria de tudo isso em sua jornada no além. Os deuses egípcios eram muitos, mas os principais eram Ra, o deus do sol, Ísis, símbolo da maternidade e da magia, e Osíris, o senhor da vida após a morte. A religião egípcia também criou a figura do faraó como um intermediário entre os deuses e os homens. Durante mais de 3.000 anos, essa fé orientou toda a vida política, moral e espiritual do Egito, até ser substituída gradualmente pelo cristianismo. Um pouco mais ao leste, na antiga Pérsia, surgiu uma das religiões mais influentes e misteriosas, o zoroastrismo. Fundado pelo profeta Zaratustra por volta de 1500 a 1000 a.C., ele introduziu conceitos que mudariam a espiritualidade humana para sempre. O zoroastrismo ensinava que o universo é um campo de batalha entre o bem e o mal. Ahura Mazda, o deus da luz e da sabedoria, representa a verdade, enquanto Angra Mainyu, o espírito maligno, simboliza a mentira e a destruição. Cada pessoa deveria escolher qual lado servir, e seus atos determinariam seu destino após a morte. Essa foi uma das primeiras religiões a falar sobre céu, inferno e julgamento final. Durante o Império Persa, o zoroastrismo chegou a ser a religião oficial de milhões de pessoas. E mesmo com o passar dos séculos, sua influência sobre o judaísmo, o cristianismo e o islamismo é inegável. Hoje, ainda existem comunidades zoroastristas, principalmente na Índia e no Irã.
mantendo viva uma das tradições espirituais mais antigas do planeta. Mas se há uma religião que pode ser considerada a mais antiga ainda em prática, essa é o hinduísmo. Nascido na região do Vale do Indo, no atual território da Índia e do Paquistão, há mais de 4.000 anos, o hinduísmo não tem um fundador. Ele é o resultado de uma fusão de crenças, rituais e filosofias que evoluíram ao longo de séculos. Seus textos sagrados, conhecidos como Vedas, são coleções de hinos, orações e ensinamentos filosóficos escritos em sânscrito. O hinduísmo ensina que o universo é cíclico. Ele nasce, morre e renasce infinitas vezes. Os seres humanos também participam desse ciclo por meio da reencarnação, determinada pelo karma, que é o resultado das ações boas ou más praticadas ao longo da vida. Entre os deuses mais importantes estão Brahma, o Criador, Vishnu, o Preservador, e Shiva, o Destruidor e Transformador. Mas há também divindades ligadas ao amor, à sabedoria e à prosperidade, como Lakshmi e Ganesha. O objetivo final da vida, segundo o hinduísmo, é alcançar o moksha, a libertação do ciclo de renascimentos e a união com o divino. Hoje, mais de 1 bilhão de pessoas seguem essa fé, que continua moldando a cultura, a arte e o modo de vida da Índia. Cerca de 1.200 anos antes de Cristo, surgiu no Oriente Médio outra religião que mudaria o curso da história, o judaísmo. Ela nasceu entre as tribos hebraicas e introduziu um conceito revolucionário, o monoteísmo, a crença em um único Deus. Para o povo judeu, Deus não era representado em forma humana, nem compartilhava o poder com outros deuses. Ele era único, invisível e criador de todas as coisas. A história do judaísmo está profundamente ligada à figura de Abraão, considerado o pai da fé, e de Moisés, que teria recebido de Deus as tábuas com os 10 mandamentos. O judaísmo influenciou diretamente o cristianismo e o islamismo, que surgiriam séculos depois, tornando-se o ponto de origem das chamadas religiões abraâmicas. Mesmo diante de perseguições, exílios e guerras, o povo judeu preservou sua identidade e seus ensinamentos por mais de 3 milênios. Enquanto o Oriente Médio era palco dessas revoluções espirituais, no extremo leste do mundo, novas formas de fé também nasciam. Na China, surgiram o taoísmo e o confucionismo por volta do século VI a.C. O taoísmo, criado por Lao Tse, ensina que o universo é regido por uma força natural chamada Tao, o caminho. Viver em harmonia com o Tao significa respeitar o equilíbrio entre o Yin e o Yang, as forças opostas que mantêm o mundo em ordem. Já o confucionismo, fundado por Confúcio, valoriza a ética, o respeito e a justiça social, tornando-se mais uma filosofia de vida do que uma religião no sentido tradicional. No Japão, o shintoísmo se desenvolveu quase ao mesmo tempo, reverenciando os kami, espíritos sagrados que habitam rios, árvores, montanhas e até objetos. Essas crenças mostram como o Oriente sempre valorizou a ligação entre o homem e a natureza, vendo o sagrado em tudo ao redor. Nas Américas, muito antes da chegada dos europeus, povos como os maias, astecas e incas também construíram sistemas religiosos complexos. Eles acreditavam que os deuses controlavam o sol, a chuva e as colheitas, e realizavam cerimônias para manter o equilíbrio do mundo. Seus templos, pirâmides e calendários astronômicos eram não apenas símbolos de poder, mas expressões da conexão entre o homem e o cosmos. A fé, para esses povos, era o coração da sociedade. Quando olhamos para todas essas religiões, antigas ou vivas até hoje, percebemos que elas compartilham algo profundo. Todas buscam respostas para as mesmas perguntas: de onde viemos, por que existimos e o que acontece depois da morte. De templos de barro no deserto até palácios dourados nas margens do Ganges, a fé humana se mostra como uma das forças mais antigas e misteriosas do planeta. Cada crença, cada rito e cada oração é o reflexo da busca eterna do ser humano por sentido, propósito e esperança. E talvez o maior mistério de todos seja este. Apesar das diferenças, todas as religiões compartilham a mesma chama,
o desejo de compreender o que existe além do visível. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se aqui no canal Raízes do Mistério e compartilhe com quem ama aprender sobre a história e os segredos da humanidade. Nos vemos no próximo episódio, explorando mais um dos grandes mistérios do nosso mundo.